Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. E o que a sua lente, o que o seu ponto de vista e o que a sua vivência transforma o seu mundo? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso porque eu tive, nessas últimas 48 horas, vídeos no YouTube muito divergentes sobre o mesmo assunto, sobre a China. Teve uma entrevista no Flow e um vídeo do professor Rock falando do mesmo assunto, com pontos de vista diferentes, e que me gerou uma indagação muito grande. Mas, afinal de contas, por que o mesmo assunto gera pontos de vista diferentes? Eu vou partir aqui do princípio que tanto o professor Rock como a entrevista no Flow são pessoas que não ganham nada falando da China, bem ou mal. Eles estão ali, um mais acadêmico, o outro mais vivencial, explicando o que é a China. Então, isso me trouxe uma questão até mesmo filosófica sobre o assunto e provocadora. Então, não deixe de se inscrever, estamos crescendo, muito obrigado. Põe o sininho aí, não sei se já está liberado, mas muito obrigado e roda a vinheta. A questão aqui é que nós não vemos fatos. Nós enxergamos pelas lentes que nos foram dadas ou que nós mesmos construímos. Então, a lente da justiça, a lente da eleição, a lente da liberdade, a lente da segurança. Então, para cada um de nós, essa lente pode mudar. Às vezes por uma interação, às vezes por um estudo, às vezes até mesmo como tratam a gente no cotidiano. Então eu vou levantar aqui uma série de contradições e eu queria que você deixasse no comentário qual é a sua visão do assunto, ou o assunto que mais te deixou perplexo, um assunto que mais você ficou bravo, ou um assunto que a sua lente não está representada aqui nos nossos exemplos. Então vamos primeiro ao primeiro assunto, educação. Aí você fala, olha, na escola que eu estudei, as avaliações eram todas provas, e isso me preparou para o futuro. Uma outra pessoa pode dizer, não, na escola que eu estudei, a educação era avaliada por trabalhos em equipes multidisciplinares. E aí você fala, não, a prova é melhor porque é um jeito quantitativo de medir ao aprendizado. O outro fala, não, as tarefas multidisciplinares e trabalhos em grupo é melhor porque prepara a pessoa para o mercado de trabalho e para a vida essencialmente. Não é só decorar e repetir na prova. São dois pontos de vista que geram atrito. São dois pontos de vista que existem pesquisas. E tudo isso vai mudar a sua lente sobre esse assunto. Vamos tirar de lado pesquisadores, filósofos e influentes na área da educação. Você, uma pessoa que está vivendo sua vida, que está atarefado, está preocupado com outras coisas, de ganhar dinheiro, de se sustentar, de tomar conta do seu negócio, de trabalhar, de cuidar dos seus filhos, de pagar IPVU, carro, seguro, milhares de coisas. Você não vai parar e dedicar sua vida para estudar sobre educação. Você vai ter uma lente sobre esse assunto. E a lente qual é? Qual dos dois lados, no fim das contas, está certo? Então a gente vai passar por uma outra lente que vai falar sobre trabalho. Existem empresas que têm o trabalho fixo, metas e pronto. Existem empresas que têm o trabalho por comissão. Existem empresas que remuneram por produtividade. E aí eu vou te falar, qual é a melhor opção? Você pode me falar, eu acho que por aqui eu trabalho tranquilo, eu entro no horário X, saio no horário X e tenho meu horário de trabalho e não é comissionado. Não é por comissão, nem por metas, eu tenho que fazer meu trabalho e entregar meu trabalho. Na outra empresa fala, não, aqui é a mesma função que o outro faz, só que aqui a gente remunera por produtividade. Qual é a melhor opção? Na sua visão, o trabalho sem remuneração por produtividade é melhor? Porque deixa a pessoa mais estável, a pessoa trabalha com mais qualidade?
não tem tanta competição. Já na outra empresa que se trabalha por produtividade e é remunerado por isso, vai se dizer, não, aqui é mais eficiente, as pessoas trabalham mais, ganham mais e elas são mais felizes. Entendeu? Que a gente está esquentando o assunto. Que a sua ótica, a sua visão de mundo vai determinar o que você acha isso melhor ou isso pior. Lembrando, você não vai estudar a fundo quais são as melhores opções para cada empresa, quais são as pesquisas, porque se você fizer isso, você vai achar um resultado técnico e provavelmente, ou quase sempre, pode mudar a sua visão de mundo. Mas as pessoas comuns não vão fazer isso. As pessoas comuns, elas já vão ter uma pré-definição sobre o assunto e elas vão ficar com isso por longos anos da vida delas. A não ser que elas parem e vão estudar, vão pesquisar isso a fundo, vão entender o problema, vão entender as características e aí vão ter uma nova visão de mundo, uma nova lente construída com o trabalho, com o esforço. Mas, na maioria dos casos, não é isso que acontece. Então a gente vai agora um pouco mais fundo num assunto que vai mexer um pouco mais, que é os crimes. Punição versus reabilitação. Vamos pegar um exemplo tranquilo, para não gerar muito discussão e xingamento para mim, né? Porque qualquer coisa aqui vira xingamento, impressionante. Crimes. Qual é a melhor solução através da sua lente? A punição ou reabilitação do preso? Uma pessoa foi presa pela primeira vez, então ela vai ser julgada. Qual o melhor caminho? Punir já com prisão forte para que ela não saia do sistema querendo voltar, ou a reabilitação com medidas preventivas, cursos, liberdade assistida, que seria a liberdade com condições? Qual é a opinião? Para quem defende a punição, seria prende, deixa na cadeia para essa pessoa nunca mais sair de lá. E até ela completar o tempo de pena, ela vai sofrer as consequências do roubo. Para quem defende a reabilitação, diz, não, essa pessoa cometeu um erro e o Estado tem o poder de ajudá-la a tomar a sua vida de um jeito certo, explicar para ela, mostrar, dar habilitação, fazer penas alternativas, serviços voluntários e tudo mais, cursos, para que ela não volte a cometer o crime. Dois pontos diferentes, dois pontos complexos e que muitas das vezes a lente da vida da pessoa, tudo que ela já passou, o que ela já escutou, o que ela já sentiu, o que ela já teve, vai ser empregado nessa opinião. Qual a sua opinião? Lembrando, isso aqui é um exercício para a gente entender que existem outras opiniões e elas devem ser respeitadas. Podem ser discordadas, mas você respeita o que o outro fala, porque ele tem um ponto, uma visão, uma interação da vida dele toda que está ali expressada. Você pode discordar, mas não precisa agredir. Então a gente vai aumentar mais esse problema complexo de lente e de visão de mundo na sociedade. Agora estamos chegando à era das câmeras nas ruas. Câmeras como na capital do estado de São Paulo, que monitoram 24 horas as ruas com inteligência artificial de reconhecimento facial. Perfeito. Uma tecnologia que veio para a segurança. Mas, do outro lado, nós temos o direito à privacidade. E as pessoas que defendem a câmera querem segurança, de qualquer jeito. Que todos sejam filmados, que as caras sejam armazenadas em banco de dados, que quem tiver algum tipo de problema com a justiça já seja identificado, preso, pego e pronto. Sim, já está funcionando e funciona. Do outro lado, tem as pessoas que falam, não, o Estado não tem direito de me fotografar, de verificar se eu passo naquela rua todos os dias, armazenar esses dados para no futuro, se eles precisarem, eles sabem por onde eu passo, por onde eu não passo. Então aqui a pergunta é mais complicada e complexa. A pergunta aqui é, eu deixo a minha privacidade de lado em nome da minha segurança ou não?
a minha privacidade vale mais do que qualquer tipo de segurança? Essa pergunta, sim, ela é complexa, e sim, ela vai trinchar numa outra pergunta. E nas redes sociais? Na internet? Onde hoje o discurso é: aqui tudo pode. Mas na internet nós não estamos dispostos a abrir mão da privacidade em torno da segurança. Mas nas ruas estamos? Qual lente explica isso? Por que você acha que isso hoje é possível? Por que você acha que na internet pode-se criar perfis sem identificação para manter a segurança de dados do usuário? Mas na rua das cidades, você não tem como andar com uma skin que garanta seu anonimato. São coisas diferentes para você? É a mesma coisa? Qual é? Eu posso abrir mão da minha segurança para andar na rua? Ou eu não posso abrir mão da minha segurança? A privacidade para mim, andando na rua, não importa tanto, mas na internet a minha privacidade importa muito. Na rua eu não quero que crimes aconteçam, mas na internet, eu deixo os crimes acontecerem. Qual é a lente que explica isso? Bom, lembrando que depois já tem vídeo de tudo isso explicando com artigos científicos e tudo, mas esse é um vídeo mais provocativo. E aí a gente vai para o início do vídeo, como uma boa dissertação. Estados Unidos e China. Por quê? São países longes, distantes, com bases filosóficas totalmente diferentes, com idades de tempo de país totalmente diferentes. Países como os Estados Unidos sempre tiveram democracia, países como a China não sabem o que é democracia. A sociedade foi criada diferente. Países que hoje disputam o polo mundial, econômico, bélico, como o último desfile da China, e que nós recebemos muito mais informação aqui no Brasil dos Estados Unidos, até mesmo pela proximidade e pela fala dos americanos, o inglês muito mais difundido no nosso país do que os diversos idiomas chineses. Mas tudo isso é para chegar num ponto. O professor Rock veio com um vídeo que falava muito sobre sucessão chinesa, que poderia ter golpe, que depois do comunismo tiveram diversos tipos de intervenções entre os poderosos, que teve limpeza, faxina entre os poderosos, tirando quem pensava diferente para deixar só uma pessoa, um tipo de ideologia na cúpula chinesa do partido. E na entrevista do Flow, o rapaz que estava lá, ele estava falando uma visão de quem mora lá, dizendo como ele vive, que lá não tem pobreza, que lá não tem, enfim, nenhum problema em locomoção, em viagem, que as pessoas mais velhas estão agradecidas ao partido e ao sistema político porque elas estão ganhando mais dinheiro, elas estão comprando carros. Isso me deu um choque de visão, porque, lógico, eu não só escutei essas duas pessoas, eu fiz as minhas pesquisas por um bom tempo para entender. Cheguei a falar até com alguns chineses, porque ele me deu uma possibilidade que os chineses, eles não são proibidos de acessarem conteúdos de fora da China pelo VPN. Até porque ele mora lá e posta todos os dias no Instagram, no YouTube. E me deu uma ideia de que, no fundo, o povo chinês tem a lente deles de enxergar o mundo. O povo, eu não estou dizendo dos governantes, assim como eu acredito que o povo brasileiro tem uma lente diferente dos governantes e o povo americano tem uma lente diferente do governo americano. Mas o povo chinês, ele tem uma lente diferente, que é a lente da prosperidade. Enquanto o povo está caminhando para uma vida melhor, independente quem esteja no poder, o povo não vai querer reclamar, porque afinal de contas está trabalhando aqui como no Brasil, está ganhando dinheiro, está prosperando. É todo o povo? Não, nunca é todo o povo. Se tivesse todo o povo de todos os países
muito bem, sem precisar de nada, não teria por que ter governo, tá? Ponto. Vamos continuar. Tem gente que está prosperando muito e tem gente que não está prosperando, como em todos os lugares do planeta. Mas o que eu vejo é que, como a prosperidade do governo chinês continua atendendo a gigantesca população de 1,4 bilhões de pessoas, uma cidade grande na China tem a mesma população do que o Brasil como um todo. Tá? Então, você entender as dimensões de pessoas. E se esse povo não tivesse, pelo menos, feliz, não existe governo na face da Terra que segura. Tá? Porque 1,4 bilhões de pessoas. Então, essa é a lente que o povo lá vê. Hoje aqui, nós temos uma lente sobre a China, às vezes muito ruim, às vezes muito antiga, às vezes muito ultrapassada, porque essa lente já foi construída lá atrás. E eu acho que às vezes a gente tem que reformular nossas lentes. O governo chinês, o governo americano, o nosso governo, eles vão passar. As ideias vão passar. O que vai ficar é o legado que nós vamos construir. O legado de ódio pelo outro, o legado de impor a sua lente ao outro, vai ter que chegar ao fim em algum momento. Se não hoje, se não no futuro. Afinal de contas, às vezes a gente tem que parar e pensar: mano, vamos cuidar do nosso. Se um país de 1,4 bilhão de pessoas não pode cuidar sozinho, não pode tomar as suas próprias decisões, por que nós, com 250 milhões, vamos querer mostrar como eles têm que viver lá? Um país com 5.000 anos de idade. Um país que já existia como país muito antes dos portugueses chegarem aqui. Então, vamos, no mínimo, entender o outro lado. Parar de usar as nossas lentes para tomar decisões sobre mérito das outras nações. E vamos escutar mais o que pode vir, tanto dos Estados Unidos e da China. E aí sim, filtrar isso com as nossas lentes, com a nossa realidade e tentar aplicar no Brasil. Não pegar informações de outros países, filtrar na nossa lente e tentar justificar o que o outro país está fazendo de errado, o outro país está fazendo de certo. Deixar os países com os governantes deles e cuidar dos nossos países, do nosso país, com a nossa lente, com o nosso povo. Então essa foi uma reflexão um pouco mais filosófica, e essa parte da lente, de como você enxerga o mundo, você também pode levar isso para sua vida normal. Você não precisa atacar todo mundo que pensa diferente de você. Você pode discordar, argumentar e pronto. Sim, depois existem fatos, existem pesquisas, existem milhares de informações corretas que podem moldar a sua lente. Mas enquanto você não acha todas as informações para criar a sua lente sobre determinado assunto, de repente vale a pena conversar. A parte mais da hora de ser humano é poder conversar com pessoas diferentes e aprender. E isso se perdeu. A parte mais legal é poder ver como o outro enxerga a vida, conversar e de repente achar pontos diferentes, de repente achar pontos em comuns, mas conversar, e o diálogo acabou. A partir do momento que eu tenho uma lente como o mundo funciona, acabou. O mundo funciona desse jeito, e se tiver fora dessa lente que eu criei, o mundo está errado. Não. Se estiver fora da lente que eu pensei, eu tenho que impor a minha visão de mundo no outro, porque senão o mundo vai acabar. Não. O mundo não vai acabar. O mundo vai acabar quando a gente parar de respeitar o que o outro pensa, parar de tentar entender o que o outro pensa, e você parar de ser burro, de não conversar, simplesmente agredir. É isso. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever e falou!